Fala, investidor, que bom que você chegou aqui no nosso segundo vídeo. Nesse vídeo agora, eu quero falar contigo como se proteger, eu quero falar contigo, o dólar pode ir a R$7 mesmo? E quais fatores seriam necessários para esse dólar ir a 7? Uma outra coisa que eu quero falar contigo nesse vídeo é, dá para ganhar dinheiro com ações com esse dólar alto? Então vamos lá, vamos responder por partes. Primeiro, dólar a 7. O que é preciso para a gente ver essa curva aqui, deixa eu dar um zoom, para a gente ver essa curva aqui explodindo para R$7? Primeiro, é preciso que a gente veja um maior desajuste entre executivo e legislativo, ou seja, não pautar a agenda positiva. Agora vamos ver como é que a gente está hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo dia 1º de junho, então a gente tem hoje aquelas nuvens de poeira, aquelas nuvens que ameaçavam o governo dissipando. Basicamente, o Moro não apresentou prova, a gente está vendo a curva de contaminação dando uma reduzida, a gente está vendo uma agenda positiva sendo pautada, a gente está vendo um acordo Bolsonaro maior com o Centrão, ele conseguindo reunir uma maioria no Congresso, isso é importante. A gente vê também um reforço popular para esse governo, ou seja, as manifestações mostram isso. Isso, de certa forma, afasta a possibilidade de um impeachment, afasta, de certa forma, a possibilidade de uma pressão para que paute algum impeachment. Não tem, o apelo popular não existe. O governo tem uma maioria ali no Congresso, e eu acho que muitos ali não gostariam de ver um impeachment nesse momento. Então você consegue ver o final, ou a segunda metade desse governo mais tranquila. Então você já consegue também pegar sinais de Brasília de que vamos pautar uma agenda mais positiva. Então o olho do investidor para esse dólar desagarrar agora, ou buscar esses R$7, seria, primeiro, um agravamento da crise que está acabando, ou seja, está reduzindo isso, né? É claro, você sempre vai ver na mídia, se você procurar notícias, você sempre vai ver na mídia uma notícia ou outra de que a coisa ainda está fervendo, né? A palavra crise ainda vai ser usada por muito tempo, eu acredito que até o final do governo vai ser usada essa palavra crise. Mas, de fato concreto, na hora que você pesquisa, charfurda ali, você não vai ver nada de muito concreto, tá? É apenas uma retórica midiática que vai aparecer nos meios de comunicação e que, se você for investir usando aquilo ali, você não vai fazer investimento nunca, tá? Sempre foi assim. Então, diante disso, né, fazendo essa leitura política, você consegue perceber que há sim, então, agora um maior encaminhamento para que essa agenda positiva seja pautada. A gente vai vir aí, olha, provavelmente com o marco de saneamento, provavelmente a gente vai ver pautado privatizações maiores, talvez Eletrobras, não sei. Tudo isso, se votado e passado, mostra que esse governo retomou ali toda essa governabilidade, né? Uma palavra que todo mundo acha, tem que ter governabilidade, e realmente, né, sem isso a gente não consegue aprovar nenhuma pauta positiva. Provavelmente esse dólar dá uma arrefecida, ele não tem a chance de ir no 7. Agora, se tudo isso voltar, né, todo esse entroncamento, essa batida de frente entre legislativo e executivo começar a voltar e essas pautas não passarem, não forem colocadas e votadas e aprovadas, provavelmente assim, aí sim esse dólar vai sofrer uma pressão para ir para o 7. Então, na tua cabeça você tem que estar de olho exatamente nisso. E do ponto de vista das ações, eu vi muita gente que comprou Suzano, compraram outras ações que tinha essa ligação com dólar, empresas exportadoras com receita em dólar, e elas sim valorizaram bem mais aqui em 2020, você pegar Vale, pegar Petro, pegar Klabin, pegar Suzano, pegar Ferbasa, Marfrig, né, do setor de proteína, exportando horrores, todas essas, elas se beneficiaram com o dólar nesse patamar e já subiram razoavelmente bem em 2020. Só que tem um detalhe, esse tipo de posição para se proteger de uma alta do dólar, na minha concepção, é altamente arriscado. Se você viu o último resultado da Suzano, você conseguiu perceber que o hedge deles foi um tiro no pé. E eles perderam dinheiro com esse hedge porque não foi perfeito, não foi bem feito, enfim. Isso não é interessante para você, ou seja, você se expõe numa exportadora para buscar se proteger de uma alta do dólar, mas você não sabe o que o departamento financeiro daquela empresa que você comprou está fazendo com o dólar, está fazendo de hedge. Então, quando você tem uma empresa cuja receita é dolarizada e você acredita que comprando ações dessa empresa você estaria protegido de uma alta, às vezes não. Às vezes não, porque a própria companhia erra ao fazer o seu hedge
e aí acaba perdendo dinheiro com a alta do dólar, que foi basicamente, em linhas gerais, o que aconteceu com a Suzano. Ela não perdeu, porque isso daí é lançado no balanço, tá? Então, esse hedge dela tem um vencimento. Lá no vencimento, dependendo do dólar, vai ter um efeito caixa. Por enquanto não teve, mas, de certa forma, reprecificou as ações. E aí você viu as ações da Suzano caindo até substancialmente, caindo bem depois que soltou o resultado. Ou seja, você buscou a sua proteção por uma empresa dolarizada, mas no final das contas não obteve o seu êxito porque aquela empresa não fez um hedge bem feito. Ah, Gustavo, mas então comprar a empresa dolarizada não vai me proteger? Não, depende da empresa. O seu dever de casa é saber como está a dívida da empresa. Por exemplo, Suzano tem uma dívida forte em dólar. Então a alta do dólar também impacta a sua dívida. Ela tem receita em dólar e tem dívida em dólar. Se pegar uma outra empresa, uma small cap, pegar a Valid, por exemplo, ela tem receita em dólar, mas ela tem uma dívida em dólar maior do que a receita. A alta do dólar para ela é ruim, acaba impactando a companhia negativamente. Perfeito? Não que seja ruim o dólar no tal patamar para ela. Sim, ela tem receita em dólar. No tempo, ela pode aumentar essa receita em dólar, mas hoje, ao olhar a fotografia de como está a situação de dívida dela, você vai perceber que um dólar maior para ela, não precisa nem perceber, ela escreve isso, né? Um dólar maior para ela impacta negativamente. Então, às vezes, porque a empresa tem receita em dólar, não é suficiente. Se você pegar uma Marfrig, ok, foi muito bem, ela se aproveitou bem dessa alta do dólar, mais o aumento das exportações, mais o preço do produto dela em alta, que é diferente da Suzano, cujo preço da celulose está nas mínimas. Então, são vários fatores que você tem que olhar quando você busca fazer uma proteção em dólar comprando ações de uma exportadora. Não é a melhor maneira. A melhor maneira de você fazer a sua proteção em dólar é através de um fundo cambial. Compre um fundo cambial no percentual da sua carteira que você quer ter a tua exposição no câmbio, no dólar. Por exemplo, quero ter 10% da minha carteira em dólar. Ok, então vai lá, pega 10% e compra um fundo cambial. Ponto. É a melhor maneira, direta, simples. Se o dólar subir, você ganha dinheiro. Se o dólar cair, você perde dinheiro. Faz parte da proteção. E você entende e deve entender que a bolsa ela tem um comportamento inverso ao dólar. Se o dólar sobe, provavelmente a bolsa cai. Se a bolsa cai, provavelmente o dólar sobe. Na maioria dos pregões, na maioria dos dias são assim. Então, uma posição em dólar para contrabalançar a sua posição em ações, ela vai funcionar como um hedge. E o melhor para você é fazer esse hedge direto, sem interferência de ninguém, sem interferência de uma empresa no meio. Simplesmente vai lá e compre um fundo cambial. É a melhor coisa que você pode fazer. Então, para concluir, dólar é muito difícil de se analisar, é muito difícil de prever, é muito difícil de você estimar quanto vai estar o dólar daqui 6 meses, daqui 1 ano. É muito complicado. Se você tem uma viagem internacional para fazer, compre dólar esporadicamente até a data da sua viagem internacional. Também, essa variação cambial, para quem vai sair do país por passeio, não vai afetar tanto. Você vai levar o quê? $1.000, tá? Não vai afetar tanto. 5,50 para 6, R$500. Para quem está saindo do país, não é isso que vai mudar a tua vida, a tua rotina, que vai fazer diferença na tua vida. Agora, para uma carteira de investimentos, no longo prazo, pode ser. Pode ser que uma exposição dessa ao câmbio dê um certo equilíbrio na sua carteira. Diante do que eu te apresentei, eu trabalho com a expectativa de $1 para baixo. Um dólar aí por volta de uns 5, talvez até perdendo esses 5. Mesmo porque, do outro lado, eu consigo ver a bolsa como espaço para subir até uns 100 mil pontos nesse movimento inicial. O mais importante, que é o recado desses 2 vídeos, tá? É que você entenda um cenário interno, pelo menos, que possa exercer uma pressão maior no dólar. Ou seja, uma política econômica fluindo entre os poderes, sendo pautada uma agenda positiva que possa levar o PIB a se recuperar. Isso vai trazer uma pressão muito menor para o dólar. Um outro ponto em que eu, inclusive, deixei de falar nos 2 vídeos e estou lembrando agora, é uma questão fiscal desse governo. Ou seja, redução de gastos. Nós tivemos um impacto muito grande no gasto público em função da crise e é preciso que esses gastos não se tornem recorrentes. É preciso que o mercado veja a máquina sendo enxugada. Aí você tem um arrefecimento do câmbio, porque o governo gastar mais do que pode, e esse governo não tem mais dinheiro, na verdade não é esse, né? Diante de anos vindo com o crescimento
do gasto público sobre o PIB, a gente chegou no limite, não tem mais dinheiro, não dá para gastar mais. Em parte, essa queda do dólar que a gente viu aqui nesses dois vídeos, dos 6 para os 5,40, em grande parte foi porque os servidores públicos vão ficar aí 18 meses sem reajuste. Ou seja, o mercado viu que esse governo está demonstrando que vai sim enxugar os gastos. Esse ponto também é extremamente importante, tá? Fica atento a isso para você saber se o dólar tem chance de ir a 7 ou tem chance talvez de voltar a 4,50, R$ 5. Grande abraço, investidor. Valeu por ter feito esses vídeos para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de dar o joinha. A gente se fala no próximo vídeo.